Classificação biológica, taxonomia e filogenia. A taxonomia é a área da biologia que é responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos. A sistemática é uma área que também auxilia nesse processo, já que estuda as relações evolutivas entre os organismos, sendo cada vez mais utilizados nesse processo, assim como a biologia molecular. Aristóteles foi o primeiro a realizar essa classificação, agrupando os animais em invertebrados e vertebrados, além de descrever mais de 500 espécies e classificá-las em diferentes categorias, como mamíferos e aves. Porém, realizava somente observações a nível macroscópico, onde existiam apenas dois grandes grupos de classificação: animais, que eram seres que se moviam, ou plantas, seres que não se moviam. Essa classificação perdurou por muito tempo, até que os seres microscópicos fossem descobertos com o avanço da tecnologia. Já Linneu, considerado o pai da taxonomia moderna, desenvolveu o sistema de nomenclatura binomial, no qual os organismos são designados de acordo com gênero e espécie, sendo utilizado até hoje. Nesse sistema, o nome da espécie deve ser escrito em latim, sendo o primeiro nome, o gênero, com a primeira letra sendo maiúscula, e o segundo nome, espécie ou epíteto específico, todo em letra minúscula, sendo a regra do epíteto específico estendida às subespécies, quando existentes. Quando é escrito em meio digital, ou qualquer meio que seja digitado, o nome deve estar todo em itálico, e quando for manuscrito, deve ser sublinhado. Logo, o nome científico da tuberculose, por exemplo, é Mycobacterium tuberculosis, com o M de micobactério maiúsculo e todo o restante em minúsculo. Quando for preciso omitir a espécie por estar falando apenas do gênero, ou porque não sabe qual é o epíteto específico, basta utilizar o gênero seguido de SP, que significa espécie, ou SPP, quando for plural, como por exemplo, Mycobacterium sp. Você também pode abreviar o gênero quando for utilizar mais uma vez no texto. No caso, ficaria como MSP, M. tuberculosis, S. scabiei e por aí vai. Além disso, também foi estabelecido um sistema hierárquico de táxons: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, sempre seguindo esta ordem. Em 1966, Haeckel propôs a inclusão do grupo dos protistas, e em 1936, Herbert Copeland incluiu um quarto grupo, o Monera, no qual estariam os organismos procariontes, antes incluídos em protistas. Já Robert Harding Whittaker foi responsável pela elaboração do sistema de classificação em 5 reinos, sendo classificados em reino Monera, protista, fungi, animalia e planta. No ano de 1977, Carl Richard Woese concluiu que os seres vivos poderiam ser agrupados em 3 grupos, aos quais chamou de domínio, uma categoria acima de reino. Além disso, Woese propôs uma nova classificação em reinos, desta vez apresentando 6 reinos, a qual é utilizada até os dias de hoje. Como mencionado, Linneu estabeleceu um sistema hierárquico de táxons, também chamado de categorias hierárquicas. São elas: reino, que é a maior das categorias, sendo constituída por um conjunto de filos; filos, que é constituído por um conjunto de classes; classe, constituída por um conjunto de ordens; ordem, constituída por um conjunto de famílias; família, constituído por um conjunto de gêneros; gênero, constituído por um conjunto de espécies; espécie, a um grupo de organismos capazes de se reproduzir e originar descendentes férteis. A classificação em 6 reinos foi proposta por Woese e diferencia-se da classificação de Whittaker pela extinção do reino Monera e criação do reino Bactéria e Arquea. O reino Bactéria são os organismos procariontes unicelulares, como bactérias e cianobactérias. Reino Arquea são organismos procariontes, autotróficos ou heterotróficos, e que habitam ambientes extremos, como por exemplo, apresentando altas temperaturas e concentração de metano ou enxofre. Esses organismos assemelham-se, em termos evolutivos, mais aos eucariontes do que às bactérias. Reino protista são organismos eucariontes, unicelulares, autotróficos ou heterotróficos, como protozoários e algas. Reino fungi são organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, heterotróficos, sendo que sua nutrição ocorre por absorção, como cogumelos e leveduras. Reino planta, organismos eucariontes, multicelulares e autotróficos, ou seja, fotossintetizantes, como algas multicelulares e vegetais inferiores e superiores. Reino animalia, organismos eucariontes, multicelulares e heterotróficos, como animais invertebrados e vertebrados. Segundo as classificações mais recentes, o reino Monera e o reino protista deixam de existir,
sendo apenas utilizados como coletivo para organismos procariontes e eucariontes unicelulares, respectivamente. Em 1988, Lynn Margulis e Caroline Schwartz propuseram um sistema de classificação em domínios, baseado em dados de estruturas microscópicas de células e respectivas organelas. Esta classificação refletia suas ideias sobre a teoria endossimbiótica para a origem das células eucarióticas. A teoria defendia a existência dos domínios Procária, que inclui todos os procariontes que pertencem a um só reino, Monera, que se subdivide em Arqueobactéria e Eubactéria. E Eucária, inclui todos os eucariontes e divide-se em 4 reinos, Protista, Animalia, Fungi e Planta. Já a classificação em 3 domínios foi também proposta por Woese e é a mais aceita na atualidade. Domínio Bactéria, constituído por organismos unicelulares procariontes, tendo como representantes as bactérias. Domínio Arquea, constituído por organismos unicelulares procariontes, também conhecidos como arqueobactérias, que são encontrados em ambientes considerados extremos, apresentando, por exemplo, temperaturas muito elevadas e altas concentrações de metano ou enxofre. Domínio Eucária, constituído por todos os organismos eucariontes. Já a filogenia é a história evolutiva de uma espécie ou de um grupo de diferentes espécies, sendo representada por árvores filogenéticas, as quais lembram as árvores genealógicas. Para isso, vários estudos devem ser feitos, sendo necessário obter dados confiáveis sobre morfologia, genética e bioquímica dos organismos que estão sendo estudados. Taxon basal é usado para se referir à linhagem que se divergiu cedo na história evolutiva de um grupo. Já taxon irmão é o grupo de organismos que compartilham um ancestral comum e imediato, sendo os parentes mais próximos entre si. Quando analisamos uma árvore filogenética, devemos tomar cuidado para não cometer algum erro de interpretação. De maneira geral, elas indicam apenas os padrões de descendência e, se nenhuma informação adicional for fornecida, os ramos não devem ser relacionados com o tempo em que cada processo ocorreu. Além disso, não se deve considerar que um táxon evoluiu de um outro próximo a ele. Infelizmente, é muito comum dizerem que o ser humano veio do chimpanzé. Porém, o que podemos afirmar, de acordo com a filogenia, é que são 2 organismos que possuem um ancestral comum, que não era nem um ser humano e nem chimpanzé.